Boa tarde, Santa Catarina, quarta-feira, dia 6 de abril. E a partir de agora, apenas um assunto toma conta da tela da Band. É o futebol de Santa Catarina. Fique conosco até 1 da tarde e fique também muito bem informado sobre o que rola no futebol aqui do nosso estado. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Copa do Brasil. Afinal de contas, 2 dos nossos 6 representantes nessa competição entram em campo hoje. O primeiro a entrar em campo, quem é? Olha lá, é a Chapecoense. Jogo 4h30 da tarde contra o Princesa dos Solimões. Jogo que é no estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru. Fica a 100 quilômetros de Manaus. E o Inter de Lages, um pouquinho mais tarde, vai receber o Sampaio Corrêa. Jogo marcado para as 7h30 da noite. É a primeira fase da Copa do Brasil. E a equipe da Chapecoense encarou uma verdadeira jornada para encarar o primeiro adversário na competição nacional. Mais de 4.000 quilômetros separam Chapecó de Manaus, capital do Amazonas. É de lá que a Chape partiu hoje pela manhã para Manacapuru, local do jogo de logo mais contra o Princesa dos Solimões. De Manaus até Manacapuru são mais 100 quilômetros que foram percorridos de ônibus. É viagem que não acaba mais, amigo. É lógico que mais essa viagem, né, depois de todos os gastos que teve no nosso jogo contra o Figueirense, então agora todas essas viagens, escalas, calor, tudo que nós vamos enfrentar lá, é mais um acréscimo de todas as dificuldades. Mas eu acho que um clube como a Chapecoense, que se prepara para isso desde a pré-temporada, a gente não pode isso de maneira alguma servir como desculpa. Só que sabe como é, né? Como a maioria dos jogadores que vão entrar em campo hoje são considerados reservas pelo técnico Guto Ferreira, ninguém tá reclamando muito de percorrer toda essa distância. Muito pelo contrário, o goleiro Marcelo, que vai fazer a estreia com a camisa da Chape, está empolgado e não nega aquele friozinho na barriga. Eu acho assim, que o jogador que não tiver um friozinho na barriga sempre no jogo já tem que procurar outra profissão, porque a gente vive disso e todo jogo é uma história diferente. Lógico que vai ser especial porque depois de 9 anos eu volto para jogar um jogo aqui no Brasil e eu sei também do projeto que tem a Chapecoense para a Copa do Brasil. Boa sorte então para o goleirão Marcelo Boeck, que faz hoje a estreia dele com a camisa do Verdão do Oeste. E agora vamos falar do nosso outro catarinense na Copa do Brasil. Esse joga em casa, em Lages. O Internacional, que está concentrado e unido, pedindo ajuda aos céus. Foi assim que o treino do Inter de Lages com orações. O momento é de agradecer pelo último jogo em casa e pedir bênçãos para o desta quarta-feira. Afinal, a Copa do Brasil nunca foi disputada por aqui. Um jogo nunca disputado pelo clube, mas no meio de tantos jogadores, nós encontramos um com experiência na Copa do Brasil. Experiência que pode ajudar a equipe a passar por esse momento histórico. Momento que vem sendo encarado como decisão, já que o Inter não pode perder por 2 gols de diferença. É tudo ou nada. O experiente volante Reivson já disputou a Copa do Brasil pelo Grêmio e Avaí. Digamos que é uma carta na manga do Inter, que nesse campeonato é inexperiente. É muito interessante isso, a Copa do Brasil, porque tu vê surpresas, né? Tu vê clubes pequenos chegando e brigando com grandes, e isso é interessante. Então espero que o Inter de Lages consiga fazer isso, consiga marcar a história. Uma equipe que vem do catarinense mais aliviada e confiante. Fatores de hoje contra o Sampaio Corrêa. Que a equipe está bem preparada, já estudei e já passei para eles o Sampaio Corrêa, como joga, como eles estão no momento, as contratações, como vem jogando. Então eu acho que vai ser um jogo importantíssimo, tanto para nós dentro de casa já fazer o resultado, quanto para a cidade de ver um grande espetáculo. O torcedor tem que vir nos apoiar, acho que nós precisamos dele também. Eles têm que ser o 12º jogador dentro com a gente, lutar junto com a gente. Tá certo o Revson, é isso aí, a torcida tem que ir lá apoiar, momento histórico, pela primeira vez, Tony Valente. Boa tarde pra você. O Inter de Lages disputa a Copa do Brasil. Aí eu te pergunto assim, esse time que vem aí, o Sampaio Corrêa, é um adversário a ponto do Inter se preocupar com o seguinte, olha,
Se a gente não jogar alguma coisa, os caras vêm aqui e levam. Não, o Inter tem que jogar. O Sampaio Corrêa, acredito, não vai eliminar o Inter nessa primeira fase. Nessa situação do primeiro jogo. O que tu sabe do Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa fez uma Copa do Nordeste, onde foi segundo colocado no seu grupo, mas acabou não classificando para outra fase, porque nem todo segundo colocado passava. Sampaio teve muita dificuldade, assumiu recentemente o técnico Petkovic, e tem um detalhe: Sampaio Corrêa no primeiro turno do campeonato acabou não levando. Quem levou foi o Moto Clube. Foi eliminado na semifinal pela equipe do Maranhão. Sampaio Corrêa iria jogar um clássico esse final de semana, acabou não jogando devido às chuvas. O Sampaio tem Petkovic como técnico, um treinador que fala muito, mas na hora de colocar o seu time no gramado, trabalha pouco. Então o que eu vejo é o seguinte: acho que o Internacional tem condições de fazer um grande resultado. Hoje à noite, quando pisar no Tio Vida, passa a história do Internacional, que em 2013 estava na terceira divisão do futebol catarinense. É verdade. Em 2010, 2013. Acabou conquistando um grande espaço no cenário estadual e está na hora de conquistar um bom espaço no cenário brasileiro. O que vale para o Internacional? Passar de fase vale muito. Se estiver na segunda fase, o Internacional tem R$240 mil no seu cofre, meu amigo. Pô, é dinheiro, hein? É um dinheiro bom. Esse jogo, acho que o Inter leva. Na volta, jogando lá em São Luís, é mais complicado. Lá no Castelão, né? A gente tem jogado, né? Isso. Pois bem, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp para você interagir conosco. O telefone é o 48 9135 8063. 8063. É o Rony Espadoto, ele é de Rio Negrinho. Alô, Rio Negrinho, obrigado pela audiência. A viagem prejudica o time da Chape contra seu próximo adversário. E aí, Cláudio, ele falando, certamente pensando também já no próximo jogo do Campeonato Catarinense. Mas aí tem um detalhe: o time que vai lá é praticamente o reserva. Só vai atuar quem não poderia jogar o próximo compromisso. Por exemplo, o Gil, que foi expulso da última partida. Então, por tudo isso, a Chapecoense, que tem um grande grupo de jogadores qualificados, pode eliminar o jogo da volta, que é muito interessante. Mais cedo tem dinheiro no seu cofre e a possibilidade aí dessa Chapecoense também ir bem no Campeonato Catarinense, porque utiliza outro time para o estadual. Rapidinho, mais uma pergunta é do Gessé Prestes. Ele é de Caçador. Alô, Caçador, também muito obrigado pela audiência. Polivalente, boa tarde. A Chape passa para a próxima fase da Copa do Brasil? Acho que elimina até o jogo da volta. Vai ser um jogo difícil, complicado. Lá no interior do Amazonas, mesmo assim, acredito que elimine o jogo da volta. Tem condições para isso. Tava dando uma olhadinha, viu, Chloe, nos possíveis adversários em caso de todos os catarinenses passarem de fase. Aí vamos ter jogo estadual, né? Exatamente, vai ser bacana. Olha lá, se o Criciúma passar para a segunda fase da Copa do Brasil, jogará ou com o Paysandu do Pará ou com o Independente da Bahia. Isso na segunda fase. Se o Figueira passar, jogará ou com o Sampaio Corrêa ou com o Inter de Laje. Vamos torcer para que possamos ter um encontro estadual na segunda fase da Copa do Brasil. Seria interessante para ambos, para Figueirense e para Inter. E aí depois o Avaí jogaria ou com o Bragantino de São Paulo ou com Brasília do Distrito Federal. Seguindo ainda, o Inter, obviamente, ou Lajadense ou Figueirense. Chapecoense, o Paraná ou Estanciano que é do Sergipe. E o Joinville, Ceará ou Resende. Eu vejo, Claudio, assim, muito difícil de não ter pelo menos 5 times na segunda fase. De fato, eu acho que a situação mais complicada para chegar na segunda fase é realmente a equipe do Inter de Laje. Lembrando que sempre temos surpresa na Copa do Brasil, já na primeira fase. Algumas equipes conseguem classificação que não se esperava. E quem sabe a grande surpresa para a segunda fase possa ser o Internacional de Lages. Muito bem, a gente vai para uma rápida parada, Polivalente, porque depois do intervalo, nosso assunto aqui vai ser o Super Clássico de Santa Catarina, Figueirense e Avaí, que acontece nesse fim de semana na Ressacada. Aliás, viu, amanhã... Scarpelli. Obrigado. Está mudando o local do jogo? Não, não mudei. Não mudou o local do jogo, você ligou a TV agora, eu falei errado. O negócio é o seguinte, o próximo clássico, que acontece nesse domingo, é no estádio Orlando Scarpelli. E só pra lembrar, a Gaviões Alvinegros amanhã completa 1/4 de século, 25 anos, e tem churrasco lá na sede e tudo mais, churrasco free. Vai lá, não? Parabéns, moçada. Vai lá tomar um... Não estarei lá. Que pena. Então tá bom. 12h39, olha só o que vem depois do intervalo, além do Super Clássico de Santa Catarina. Em semana de clássico, nenhum assunto ganha mais destaque do que o jogo e a rivalidade entre os times. Porque eles estão 6 jogos sem vencer. E vão vencer em cima da gente, não. Então essa pressão não é só deles, é da gente também. É um jogo de vida ou morte. Ou a gente vence o Figueirense, ou a gente vai brigar até o último jogo para não cair. 12h41, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar sobre o Super Clássico de Santa Catarina, rola no domingo, no estádio Orlando Scarpelli, e a primeira sonora, entrevista, né? A primeira entrevista
no clima do clássico, pintou e foi lá no Scarpelli. Em semana de clássico, nenhum assunto ganha mais destaque do que o jogo e a rivalidade entre os times. Apesar de tentar manter os ânimos contidos, os jogadores aos poucos vão entrando no clima de provocação. A gente sabe que depois, se a gente vencer o clássico, vamos zoar bastante a torcida do Avaí, é o que a gente quer. A gente não quer ser zoado, a gente quer comemorar a vitória para o nosso torcedor poder zoar os torcedores do Avaí. Recém-contratado pelo Alvinegro, Ferrugem vive a expectativa do primeiro clássico contra o Avaí. E, pelo jeito, ele já andou sabendo daquela velha máxima de que quem chega pior no clássico normalmente leva vantagem. Essa pressão que há para eles, há pressão para a gente também. Por isso, né? Porque eles estão 6 jogos sem vencer. E vão vencer em cima da gente, não. Então essa pressão não é só deles, é da gente também. Aqui, nós jogadores, gostamos dessa pressão, porque a gente não quer deixar eles vencer em cima da gente. E os visitantes de domingo no estádio Orlando Scarpelli, o time do Avaí teve uma terça-feira bastante agitada. Começa a semana de preparação para o clássico, com mais uma derrota nas costas, dessa vez pro Brusque. Enquanto o Judson tenta dar explicações na coletiva de imprensa. Tem que trabalhar mais, tem que buscar algo a mais. A gente vem conversando, nosso grupo é um grupo fechado, um grupo que a gente tenta explicar o que não tem explicação. A torcida começa a chegar ao local do treino para cobrar essas explicações. Saber o porquê de nenhum ponto marcado em 6 jogos e a lanterna da competição. Mais uma vez, o protesto é contra a diretoria. Em meio aos gritos de cobrança, os torcedores pedem para falar com algum dirigente do Leão. Alguma coisa aconteceu. O time que é segundo de turno, chega no retorno, não faz um ponto, alguma coisa está acontecendo. Aí queimaram a gurizada da base, tá sobrando agora pra gurizada da base, porque queimaram. Então queimaram. De 3 anos, o Avaí disputando 4 rebaixamentos, uma Série A e 3 independente da história. Depois que o Avaí solicitou a polícia para manter a calma de todo mundo, Gonçalves, diretor de esportes, aparece para tentar dar satisfação ao torcedor. Pois é, tentar achar uma explicação é o que todo mundo está tentando, mas está muito difícil. No momento, melhor ficar calado, trabalhar e ouvir a torcida. A conversa foi longa, mas com poucas conclusões. No primeiro turno estava faltando raça. Por que jogou bem no primeiro turno e não jogou no segundo? Essa explicação eu sei que não vai conseguir explicar aqui. Senão também não temos que. Só que o primeiro passo para sair da crise, Gonçalves deixou claro qual é. Eu sou do campo, eu estou tentando fazer o trabalho, a gente tem que fazer com que esses jogadores aí vençam o jogo agora, o clássico. E tentando deixar toda essa pressão de lado, lá estava o técnico Silas, começando a planejar o time para o clássico de domingo. Lá estava o ídolo Marquinhos Santos, que fazendo o trabalho de transição depois da cirurgia no joelho, só deve voltar no fim de maio. Estamos trabalhando aí. Quando acabou o treino, apoio da torcida aos jogadores. Depois, torcida indo embora. Mas ficou a certeza de que a pressão pela vitória no clássico só aumentou. É um jogo de vida ou morte. Ou a gente vence o Figueirense, ou a gente vai brigar até o último jogo para não cair. Não é isso que a gente quer. A gente não quer entrar para a história negativamente do Avaí. Muito bem, vamos então repercutir com o Claudionir Miranda os dois lados. Primeiro, de trás para frente. A situação do Avaí. Um protesto até certo ponto que a gente tem que dar méritos porque foi extremamente pacífico. Protesto pacífico com participação até pequena da torcida havaiana. Acho que a representatividade não foi tão grande como se esperava para o manifesto marcado para o meio de semana à tarde. E aí o que acontece? Mas valeu pelo protesto. A resposta do Avaí pode ser no clássico. O clássico muda tudo. O clássico é um campeonato à parte. Uma vitória havaiana, o Avaí já passa o Figueirense na classificação geral. Certo. Imagina. E aí como fica o astral torcedor azul por mais uma vitória no clássico. Dificilmente teremos novo clássico esse ano. É verdade. Então esse pode ser o último. E aí o que acontece? O Avaí já venceu o primeiro. E quer levar também o segundo. Nós só teríamos um segundo clássico caso ambos chegassem, Figueirense e Avaí, nas oitavas de final da Copa do Brasil. E que o sorteio indicasse isso ainda. Tem que ter sorte, hein? Muita sorte. Jesus amado. E competência também. Muita. Porque para chegar às oitavas de final não tá fácil. É, exatamente. Claudionir, e do outro lado, falando agora do Figueira, o que disse o Ferrugem? Você concorda com esse tipo de dar uma espetadinha aqui, ali, da maneira como ele falou? Eu te digo, eu não vejo problema nenhum. Mas falou muito de bom, Ferrugem, muito tranquilo. Ele não colocou fogo no clássico, não. Ele chamou a atenção do torcedor para o clássico. Ele chamou a atenção para um fato que nós ainda não havíamos nos antenado nisso.
Existe uma pressão também no Scarpelli. Por quê? Claro. Porque o Avaí vive uma crise muito forte. E o Avaí sai da crise com uma vitória. Não instala uma crise no Scarpelli. Mas você imagina o que representa para os jogadores alvinegros perder um clássico para um time que vem de 6 derrotas ou 7 consecutivas, se você colocar também a Primeira Liga. Tem favorito pro clássico? Favorito é o Figueirense pelo futebol que vem apresentando. Se vai confirmar o favoritismo, é outra história. E na história dos clássicos, dificilmente se confirma favoritismo. Além disso, nos últimos anos a gente tem visto o seguinte, quem chega pior leva, como foi falado inclusive na matéria. Na história dos clássicos, dificilmente se confirma favoritismo. Que você também tinha dito, né? Sim. E eu, logicamente... Fez questão de enfatizar. Exatamente. Olha só, Polivalente, o negócio é o seguinte, um vídeo muito bacana, foi divulgado agora há pouco na TV Avaí, no YouTube, o que é uma ferramenta muito legal, você usar para divulgar as ações oficiais do clube de forma exclusiva, eu acho que mostra carinho com o torcedor. É o lançamento da nova camisa do Leão. Você já viu? Já vi, muito bonita e vale a pena assistir o vídeo. Dá uma olhada no vídeo, ficou muito legal. Parabéns para os criadores. É a saga do Leão em busca da nova camisa azurra. Chapecó, 14 horas e 25 minutos, hora local. Agradecemos a sua preferência. Apagará a nossa história. O sangue escorrido, a raça da bola dividida, o chute certeiro, a taça erguida. Nada será esquecido. Aqui, os homens se tornaram heróis. Neste solo sagrado, nossos ídolos se uniram por uma camisa. Uma nação representada por uma. Avaí, paixão por toda a vida. O meia Ítalo está com moral no Joinville. Já são 2 jogos como titular e 2 vitórias. Com o trabalho, com as mudanças do Emerson, ele tá vendo, né, ainda qual é a melhor opção para formar o time. Vamos com o Jogo Aberto SC, 12h53. E agora vamos falar do Tigre? Olha só a informação que foi publicada no Twitter oficial da Rádio Difusora de Sara, que com certeza deve estar morrendo de saudades dele, Polivalente, com o programa Tardes Coloridas. Olha lá, Criciúma acerta com Hélio Paraíba e Alex Maranhão do Guarani de Palhoça para o Brasileiro da Série B.
Claudionir Miranda, aquele toque que você deu já há algum tempo aqui mesmo no Jogo Aberto SC, a rapaziada também pensa da mesma forma, viu? Eu acho interessante, Isaac é outro jogador que pode estar a caminho do Criciúma, hoje centroavante da equipe do Inter de Lages. Interessante para o Criciúma formar uma boa equipe para disputar a Série B. Deve vir aí 4 ou 5 jogadores do Palmeiras, por empréstimo, na negociação com o Roger Guedes. Criciúma quer formar uma forte equipe com jogadores que atuaram no estadual para disputar o Brasileiro Série B. Eu acho que é uma forma inteligente de montar um bom time. Nós também continuamos falando do Criciúma e agora para dar espaço para o assunto, Bruno Lopes. O atacante que acabou sendo afastado do elenco principal deve ser emprestado, deu entrevista para a Rádio Dourado e ele falou, pelo menos na opinião dele, o que teria pesado para esse afastamento do grupo principal, já que ele não continua para a temporada 2016 no Tigre. Eles me disseram que querem me emprestar até para mim ganhar um pouco mais de experiência, para mim dar uma rodada fora daqui, porque a imprensa, os torcedores pegam bastante no meu pé, até por causa depois da expulsão que contra a Chapecoense ficou um pouco insustentável ali dentro de campo, o relo na bola, a torcida acaba vaiando. Eu queria continuar, mas infelizmente não tem como. Então procurar outro destino, o futebol é assim mesmo, não dá certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Sempre disse que eu não jogava de centroavante. Todas as entrevistas que me perguntaram, até o próprio Cavalo sabia que eu não gosto de jogar de centroavante. Joguei na base, mas é completamente diferente. Eu prefiro fazer a função de lado de campo, ajudando na marcação, ajudando no ataque, que é onde eu rendo bem mais. Esse ano eu não saí, muitos torcedores falam que eu tô em festa, que eu tô bebendo, que eu tô em festa sempre. Faz mais de 6 meses que eu não saio, 7 meses que eu não saio aqui em Criciúma. Não frequento balada, estou namorando, mudei totalmente a minha vida. E alguns torcedores ainda criticam eu por causa dos erros do passado. Pois é o preço que se paga, preço caro, de atos imaturos do Bruno, que ele reconhece, que agora não faz mais, está namorando, segundo ele, toma leitinho à noite, quentinho pra dormir e tal. É que o torcedor relembra na má fase. Se tivesse uma boa fase, não relembraria. E aí estaria abraçando o Bruno Lopes. Futebol é assim. Ainda acho que é um grande jogador para vai tentar trazer para a ressacada para a Série B do Campeonato Brasileiro. É mais fácil ele trazer um jogador que você conhece do que apostar num que você não conhece e não sabe qual vai ser o seu rendimento. Acho que o Bruno Lopes está a cabeça no lugar, realmente acabou falhando demais naquele episódio em Chapecó, quando foi expulso no início do jogo e deixou o Roberto Cavalo na mão. E isso também pesou demais na balança. Seria um grande nome para o Avaí. E tem um detalhe, viu? Em julho de 2014, ele estava dando uma olhada hoje, o Eduardo Prestes, nosso repórter, em julho de 2014 pintou uma proposta para o Bruno Lopes, quando ele recém tinha surgido no Criciúma, como uma joia do time carvoeiro, 10 milhões de reais foi oferecido. O Criciúma, não vamos negociar, é inegociável. À época o presidente era o Antenor Angeloni e ele tinha essa política de não negociar os pratas da casa. Não rendeu aquele dinheiro e agora o Criciúma vai ter que pedalar para fazer render alguma coisa. E quem sabe esse empréstimo possa fazer muito bem ao Bruno Lopes, retornando também muito bem a equipe do Criciúma. E é fácil de repor a saída do Roger Guedes? Muito difícil. Roger Guedes é jogador diferenciado. Você não vai contratar. Não tem hoje no mercado alguém com potencial do Roger Guedes que possa ser trazido com facilidade. Tanto é que o Palmeiras, por isso mesmo, está levando o Roger Guedes. Bastaram apenas 2 jogos para ele, Ítalo, se tornar titular absoluto no Coelho do Norte Catarinense. O meia Ítalo está com moral no Joinville, desde que entrou no intervalo do jogo contra o Metropolitano e ajudou o Jack a conquistar o empate naquela partida. Ele não saiu mais do time. Já são 2 jogos como titular e 2 vitórias. Com o trabalho, com as mudanças do Emerson, ele tá vendo, ainda qual é a melhor opção para formar o time. E com isso, quando acertar isso, eu acho que a gente vamos poder apresentar um futebol melhor. Mas deu pra ver que ele não deixou a boa fase subir a cabeça. Focado no objetivo maior, que é a conquista do catarinense, ele sabe que o Jack precisa continuar evoluindo. Aliás, uma das coisas que já mudou desde a chegada de Emerson Maria é a cobrança interna do elenco. Nós passamos a cobrar mais um do outro, dentro de campo, lá nos treinamentos, e isso realmente mudou nossa atitude e, consequentemente, nossas apresentações nos jogos. Mais uma semana cheia de trabalho para ele. Emerson Maria, Claudinho. O Joinville, que é o time até então que tem apenas, dependendo de si,
a conquista do retorno do estadual, né? Tem que trabalhar muito o Joinville, a Emerson Maria vai ter muito trabalho para levar esse time à conquista do retorno. Acho que o grupo do Joinville, no momento, não tem potencial para isso, pelo futebol que vem apresentando. Mas Emerson Maria sabe extrair tudo do seu grupo. Vamos ver a sequência. Pois é, agora vai ter um duelo demais na 8ª rodada, né? Temos a 7ª agora esse fim de semana, depois vamos ter a 8ª. Chapecoense e Joinville em Chapecó, Polivalente. Nesse jogo aposta tudo é Emerson Maria, porque já fez isso no campeonato do ano passado. Vamos ver o que pode acontecer. Acho que Chapecoense tem mais time. Vamos lá, passadinha no nosso WhatsApp, dá atenção pra rapaziada que interage conosco via 48 9135 8063, participação maciça. Olá, Claudionir, você acha que o Avaí pode ganhar o clássico, sendo que o time é o mesmo do primeiro turno? Abraços do Maicon, ele é lá de Barreiros. Um abraço, Maicon. A diferença é que o Figueirense não é o mesmo primeiro turno, mas o Avaí tem chance de ganhar o clássico. Clássico é um campeonato diferente. O favorito é o Figueirense. Sou Júnior Souza de Curitibanos, Polivalente. O clássico entre Figueira e Avaí pode decretar o rebaixamento do Leão? Não decreta. O Avaí precisa de uma vitória para não ser rebaixado. Na sequência, depois do clássico, tem o Guarani em casa e tem também fora de casa o Inter de Laje. Se o Avaí vencer um desses jogos, incluindo o clássico, não será rebaixado. Matematicamente, apenas 3 times não têm mais chance de serem rebaixados: Joinville, Chapecoense e a equipe do Criciúma. É isso, né? É isso. Aí depois ali do Brusque pra baixo tá todo mundo no rebolo. Mas só que uma situação muito tranquila para Brusque, para Figueirense, pode estar até para o próprio Avaí, dependendo desse clássico uma vitória. Carlos Fernando, ele é do Estreito, aqui de Floripa. Vocês não acham que está na hora do Eutrop dar oportunidade para aquele garoto da base, o Hermel, começar uma partida como titular? E aí, Claudionir? Hermel deve começar o clássico. Só acha que joga? Vai pro jogo, Hermel. É mesmo? É. Então tá aí a boa notícia para você. Valeu, Claudionir Miranda. Um grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã, ao 12:30. Vem aí o Olhares na tela da Band. Tchau, gente. Até amanhã. Nada apagará a nossa história. O sangue escorreu. A raça da bola dividida. O chute certeiro. A taça erguida.